Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura. Para a gente já chegar chegando, a nossa conversa de hoje será sobre o calor. A gente vai passar pelos diversos termos que estão relacionados com a ideia de calor e fazer a conexão para você ganhar o vocabulário que vai ser utilizado para resolver perguntas a respeito desse assunto. Antes de mais nada, vamos falar um pouco sobre a constituição da matéria. Tudo aquilo que nos cerca é constituído de átomos. Os átomos possuem um núcleo e ao redor desse núcleo ficam orbitando os elétrons, que são partículas bem pequenininhas que estão ali ao redor do núcleo dos átomos. Veja, os elétrons eles não tocam no núcleo do átomo, tem um grande vazio ali. Então, a ideia de movimento ela está diretamente ligada à existência de tudo que a gente conhece. Então, não existe nada parado, não existe nada estático. Quando você põe um átomo do lado do outro e esses átomos fazem uma ligação química entre eles, essa ligação, ela, tudo bem, tem uma força, uma firmeza ali, mas eles não se ligam e param. A estaticidade não faz parte da ideia central da matéria, até porque as forças são forças de ação à distância e existe uma infinidade de estímulos ali ao redor que vai manter essas coisas aí se movendo. Então, a matéria, que é constituída de átomos, vamos dar esse exemplo aqui então, a matéria, que é constituída de átomos, possui intrinsecamente, só porque ela existe, ela possui agitação. Então, a agitação é parte integrante da existência da matéria. É claro que essa agitação nos átomos pode deixar os átomos mais próximos ou mais distantes. Pode fazer com que eles fiquem mais ligados ou menos ligados. Por isso que as coisas mais frias se apresentam para a gente no estado sólido. Aí você vai esquentando, vai aumentando a agitação dos átomos que compõem aquela coisa, e ela pode ficar no estado líquido. E se você aumentar a agitação ainda mais, pode ir para o estado gasoso. Se você aumentar ainda mais e mais e mais e mais, ele pode esquentar de um jeito que ele chega a brilha, que é o que a gente chama de estado de plasma, que é aquele, quando cai um raio, aquele trem azul lá, você vê a luz, né? Muita temperatura, muito alto. Né? Então, a agitação é o que determina se uma coisa está com mais energia térmica ou menos energia térmica. Então, a gente chama de energia térmica essa energia da agitação, que vem da velocidade dos átomos. A gente não vê os átomos, a gente não mede essa velocidade. E é por isso que o estudo do calor é importante, porque a gente, no mundo de fora, no mundo macroscópico, um mundo grande, em que tudo que acontece ali é meramente modelo matemático, a gente não vê, até porque os átomos são menores do que a própria luz. Então não tem como a luz, que é a única coisa que a gente enxerga é a luz, não tem como a luz sair do átomo e chegar no nosso olho, porque o átomo é menor que a luz. Então não tem como você ver o átomo em si, né? Porque ele é menor do que a luz. O nosso olho só consegue enxergar a luz, né? A gente não consegue enxergar outra coisa. Então essa agitação é o que vai determinar a energia térmica. E aí como que você faz para fazer um aumento dessa agitação? Você fornece energia térmica. E como é que você faz para diminuir essa agitação? Você retira energia térmica. Colocar e tirar energia térmica envolve um processo que nós chamamos de calor. Calor, então, é o que nós vamos chamar de fluxo de energia térmica. É isso. Esse é o calor. Beleza? Tudo bem, no dia a dia a gente fala, hoje está calor. Beleza. Beleza. Não está errado, pode falar, mas não é física. Beleza? Não tem nada a ver com o conceito de calor da física. Igual banco.
que é um banco? Banco é um negócio para você sentar em cima ou é um lugar para guardar dinheiro? É os dois, depende do contexto. Né? Você pode falar, olha ali aquele banco ali na praça, aí você vai lá, ele é um banco. Né? Mas pode ser que na praça tenha o Banco do Brasil, ali, você vai lá o banco, Caixa Econômica Federal, tá lá o banco. Banco é um lugar de guardar dinheiro e é um lugar de sentar em cima. O que é manga? Pode ser esse aqui, a manga, mas pode ser uma fruta também. Então a palavra calor, ela não está errada. Se você fala hoje está calor, né? Não tem nada de errado nisso. Mas o contexto é diferente. Aqui, quando a gente fala da ideia de energia térmica, o calor é o nome do fluxo de energia. Então, toda vez que tem calor, a energia térmica está indo de um lugar para o outro. Por exemplo, você pega a sua mãozinha e encosta em cima da mesa. Existe um fluxo de calor entre a sua mão e a mesa. Existe um fluxo de calor. Esse fluxo pode ser para a mesa ou para a mão, depende de quem está mais quente. O calor, ele sempre flui do quente para o frio. Então, o corpo mais quente, ele vai passar o calor dele para o frio. Cara, isso faz muito sentido, porque calor não é energia térmica. Cara, imagina que essa mão está numa temperatura bem alta. E essa outra mão está numa temperatura baixa, beleza? Mão quente, mão fria, beleza? Deixamos aqui combinados? Beleza. Essa aqui é a mão quente, ó, aqui tem um anel. Mão quente. Aí, os átomos aqui estão super agitados, muito agitados. Né? Conforme você coloca uma mão em contato com a outra, ela vai agitar por contato, que os átomos vão começar um bater na cara do outro aqui, ela vai agitar a outra mão, que estava mais fria. E com isso, ela vai perder um pouco da sua agitação, até que vai chegar uma hora que as duas estão meio que juntas. Então tinha uma mão bem quente, a mão mais fria. Aí a mão quente se aproxima da mão fria e daqui a pouco as duas estão com a mesma temperatura. Veja, a temperatura é um indicador da agitação térmica. O calor é a energia que flui, que pode influenciar, que vai influenciar na agitação térmica. Na agitação térmica, no estado físico, em várias coisas. Né? Pode ser que você ponha calor numa coisa, ela está no estado sólido, ela vai pegar esse calor e vai virar para o estado líquido. Pode acontecer. Né? Você desconecta ali os átomos e eles ficam mais molenguinhos ali, e aí eles ficam mais soltos, aí isso caracteriza a transição do estado sólido para o estado líquido. Mesma coisa do líquido para o vapor, né? Então, o calor é capaz de fazer isso. Então, calor é muito mais do que quente e frio. Ele é um fluxo de energia, é uma coisa que flui. E só existe calor nesse nosso contexto se tiver coisas com temperaturas diferentes para que haja o fluxo. Senão, não haverá fluxo. Coisas de temperatura igual estão em temperatura igual, não existe troca de calor. Né? Rigorosamente, a análise mais aprofundada diria que o calor fica indo e voltando, né, entre os dois corpos equilibradamente. Beleza? Mas não tem saldo, nenhum corpo ganhou mais parte dessa energia do que o outro. Né? Então o calor vai para um corpo e volta. Veja, nenhum corpo armazena o calor, porque o calor está diretamente relacionado a fluxo, a fluidez, ao trânsito. Né? Tanto que você vai ver o livro falar o que é calor? Energia térmica em trânsito. Se não estiver em trânsito, não é calor. Beleza? O conceito de calor está relacionado ao fluxo, ao trânsito, à troca. Se não tiver troca, se não tiver trânsito, se não tiver fluxo, não é calor. Beleza? Então, o calor é isso. O calor está diretamente relacionado ao fluxo de energia térmica e a energia térmica está relacionada à agitação molecular, à agitação dos átomos, que é aquela vibração natural que os átomos têm só porque eles existem. Beleza? Só porque eles existem. E como eu faço
para medir essa agitação? Né? A humanidade levou, cara, séculos para conseguir descobrir todo esse modelão. Né? Cara, isso é um modelo super sofisticado aqui. Estamos num papo de, cara, muito moderno. Isso aqui é coisa de século XVIII, século XIX. É bem recente. Século XVIII, século XIX, para a física, é recente, viu? Não é velho, não. Velho é idade antiga. Velho é conceito lá dos gregos, entendeu? Que os assírios eles tinham na Mesopotâmia. Aí estamos falando de conceitos antigos. Né? Vários conceitos aí são bem antigos que a gente tem. Os conceitos de alavanca, que é antigo, muito antigo. A humanidade domina há milênios. Isso aqui não. Isso aqui ó, começou a ficar brabo mesmo do século XVIII, XIX para cá, com a primeira Revolução Industrial. Beleza? E aí foi aí que a gente começou a entender um pouco melhor como isso aqui funciona. Então, o calor, ele é um conceito novo. Se você for pegar uma coisa bem recente mesmo, século XX, ou seja, século passado, aí você vai conseguir ter outras coisas relacionadas ao calor, ligadas até ao eletromagnetismo, uma coisa um pouco mais sofisticada mesmo. Mas a gente na escola, né, na educação básica, seja no ensino fundamental, no ensino médio, a gente passa disso aí bem na superfície, a gente não consegue se aprofundar porque precisa de uma matemática que a gente não domina. Né? Então, quando eu estou falando de calor, fluxo de energia, estou falando de um conceito recente. Recente quanto? Século XVIII, XIX, beleza? É isso que eu estou chamando de recente aqui no mundo da ciência. Então, tem pelo menos 200 anos que a humanidade já sabe que isso aqui funciona e ninguém vai vir com um papinho para derrubar isso aqui não, porque não derrubou até hoje, não vai derrubar, não é uma conversinha mais ou menos que vai derrubar isso aqui, beleza? Então, a ideia é você guardar que o calor é energia em trânsito e isso me traz muitas dúvidas. Porque, primeiro, os objetos que têm maior agitação térmica significa que os átomos estão se agitando mais, ou seja, ocupa mais espaço. Fica maior. Um objeto aquecido, ele fica maior, porque devido à agitação térmica, os espaços vazios entre os átomos acaba sendo um pouco maior, microscopicamente falando, e com isso o objeto ocupa mais espaço. Isso é chamado de dilatação térmica. Espera aí que eu cliquei no negócio errado aqui, deixa eu só arrumar. Arrumei. Então, isso é o que nós chamamos de dilatação térmica. Dilatação térmica. Você vê isso aqui, cara, em prédio. Não sei se você já viu, né? Mas você olhar qualquer prédio aí de apartamento, se você procurar, você vai ver que tem alguns lugares que tem duas paredes assim e tem uma frestinha no meio delas. E essa fresta é a fresta de dilatação. Quando você vê, por exemplo, um piso bem grande assim, né, pode ser de bloquinho, pode ser de cerâmica, pode ser de porcelanato, pode ser do que for. Tem um espaço ali. Aquilo ali não é porque não dá para o piso ficar daquele tamanho. Não, é porque aquele material, conforme ele esquenta, esfria, ele dilata. Tudo dilata quando esquenta, né? E volta ao tamanho original quando esfria. E é muito difícil você garantir que ele vai dilatar e contrair de volta no mesmo ritmo, no mesmo jeito, com a mesma intensidade. Então, se um pedaço de um material sólido dilata mais do que outro, ele quebra. Porque quando ele tenta ocupar mais espaço, acaba que o pedaço que ficou menor, uma vez que é sólido, é rígido, né? Ele não é um material elástico, ele vai lá e quebra. Né? Nas calçadas na rua, não sei se você já viu, às vezes tu tá lá, do nada tem a calçada assim, ó, patifada para cima. Né? Aquilo provavelmente foi uma falha na construção da fresta de proteção contra dilatação. Né? Provavelmente
subdimensionaram, ou seja, fizeram a fresta muito pequenininha, aí nos dias de calor aquilo ali acabou crescendo, e quando cresceu o material é sólido, sólido não tem para onde ir, ele espatifou para cima, né? Aí fica aquele negócio caído ali para cima. Normalmente usa em calçada de rua madeira, né? Isso não é porqueira, usando madeira porque não tem outro material mais caro, melhor para botar, não, é porque tem que ser um material elástico, né? E a madeira você consegue comprimir e descomprimir. Então ela serve muito bem ali para ficar nas frestas ali de dilatação. Às vezes você só joga terra mesmo, né? Onde nasce aquele matinho ali entre uma calçada e outra, né? A terra é suficiente. Você preenche ali o buraquinho, né? Fica lá. Você não vai botar uma coisa rígida ali, porque você quer justamente permitir a dilatação. Né? Alguns materiais que você tem em casa, sei lá, umas travessas de vidro que você pode botar no forno. Essas travessas que você pode botar no forno, elas têm uma dilatação pequena. Elas são feitas de um material que dilata muito pouco. Por isso você consegue pegar e colocar no forno, tirar do forno e tudo mais. Mas você também não pode abusar. Porque se você tira do forno e bota, sei lá, em cima de uma bancada molhada com água fria, por exemplo, com a temperatura ambiente já é frio, né? Para o forno que está a mais de 200 graus, né? Na hora que você coloca, pode quebrar ela. Por quê? Na hora que você pega aquela travessa de vidro, mesmo que seja vidro temperado, que pode ir no forno, e você coloca ela em cima da água gelada, uma parte dela pode resfriar mais rápido do que outra. E se isso acontecer, ela quebra, porque é um material sólido, né? Muito rígido. A dilatação térmica não ocorre só com sólidos, ocorre também com líquidos. E a gente usa isso exatamente para poder fazer medida de temperatura. A gente usa a dilatação térmica nos termômetros. Dentro do termômetro, você tem um tubinho e lá dentro tem um líquidozinho. Né? Os termômetros mais antigos, esse líquido era o mercúrio, que é um líquido prateado, que é o único metal líquido à temperatura ambiente. Né? Aí você coloca esse tubinho, né, de vidro com um pouquinho de mercúrio dentro. Se ele estiver encostando numa coisa quente, o mercúrio dilata e sobe, aí você vê a temperatura. Se estiver no frio, o mercúrio desce, você vê a temperatura diminuindo. Né? Aí esse aumento e diminuição ali do nível, né, ocupado, né, do espaço ocupado pelo mercúrio, acaba sendo aí um indicador, né, da temperatura. Você pode também botar um líquido, algum líquido que dilate muito, pode ser álcool, éter, né? Bota um corantezinho, normalmente eles põem um corante vermelho ali, e aí você consegue ver ele crescer e diminuir. Né? Você pode também ter como indicador de dilatação térmica uma resistência elétrica. Aí você liga num circuito elétrico com pilha, tal, uma bateriazinha, e aí conforme esse material vai modificando suas propriedades devido à temperatura, você vê um númerozinho aparecendo ali. Né? É o termômetro eletrônico que hoje a maioria das pessoas tem em casa. Você vai lá, bota ele aqui debaixo do sovaco, daqui a um tempinho ele faz pi, 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 quer dizer, ele parou de esquentar e esfriar, ele entrou em equilíbrio térmico. Quando ele entra em equilíbrio térmico, o circuito elétrico dele vai lá e dispara o alarme. Aí você vai e olha o número e sabe a temperatura da coisa na qual ele estava encostando. Beleza? Então a dilatação térmica ela é usada aí como um instrumento relativo aí para fazer medida de temperatura, porque se uma coisa está na temperatura mais alta, então tem mais agitação térmica. Se tem mais agitação térmica, então ocupa mais espaço. Se ocupa mais espaço, a coluna do termômetro fica mais alta. Olha que beleza. Né? E aí você consegue usar isso como uma medida relativa de temperatura. Dessa forma, a gente consegue utilizar a temperatura, então, para conseguir determinar se está tendo ou não está tendo fluxo de calor. Né? Se você tem fluxo de calor, existem coisas que podem facilitar ou dificultar a propagação do calor. A propagação do calor pode ocorrer de várias formas possíveis. Né? Você pode ter calor se propagando aí por irradiação. Por irradiação, por exemplo, o calor do Sol sai de lá por meio de uma onda eletromagnética e chega até você. Né? Se você tiver aí um forno, o forno está super quente,
Só de chegar à mão, você já percebe que tem uma coisa ali, né? Isso aí, uma parte disso, além do ar que está quente ao redor dele, naturalmente, é transmissão de calor por irradiação, né? Além disso, a gente tem propagação de calor por meio de contato. Contato, quando você põe dois objetos um encostando no outro, se eles tiverem temperaturas diferentes, vai haver fluxo de calor entre eles, né? Então você pega a sua mãozinha, bota em cima da mesa, se você sentiu que a mesa está gelada, significa que o calor saiu da mesa e entrou na sua mão. O contrário, significa que o calor saiu da sua mão e entrou na mesa. A nossa pele tem essa propriedade. Se o calor sai da nossa pele, a gente sente frio. Se o calor entra na nossa pele, a gente sente quente, tem sensação de aquecimento. Beleza? E uma experiência que você pode fazer aí agora é você pegar dois objetos que estejam aí de bobeira aí na sua casa, né, feitos de materiais diferentes, e botar a mão. Por exemplo, bota a mão no chão, né, pode ser um chão de taco, de cerâmica, ou o chão que tiver aí na sua casa, e aí você põe a mão em cima do tapete. Né, a mesma mão, né, bota no chão, bota no tapete, bota no chão, bota no tapete. O chão parece mais frio, mas eu tenho certeza, eu posso te assegurar que o chão da sua casa está na mesma temperatura do tapete. Se você botar o termômetro, você vai ver que a temperatura do chão é igual à temperatura do tapete, que é igual à temperatura do ambiente. Porque, afinal de contas, se o chão e o tapete tivessem temperaturas diferentes, ia ficar fluindo calor entre eles até as temperaturas se igualarem, até eles entrarem em equilíbrio térmico. Mas por que a sua mão sente uma coisa no tapete e uma coisa diferente no chão? Fluxo de calor por contato. O tapete, ele conduz mal o calor. O tapete, ele é feito de um material que é um mau condutor térmico. E se ele é mau condutor térmico, na hora que você bota a sua mão em cima dele, ele não consegue pegar tanto calor da sua mão quanto o chão. O chão é um ótimo condutor térmico, né? Não sei se já chegaram para você e falaram assim, não pisa descalço nesse chão gelado. Cara, não tem chão gelado, todo chão é a mesma temperatura. O chão do ladrilho, o chão de taco ou o chão do tapete. A temperatura é a mesma. Só que quando você pisa no ladrilho, o material do ladrilho consegue absorver rapidamente o calor da sua pele. Então ele esfria a sua pele mais rapidamente e você tem aquela sensação de frio. De fato, você está perdendo calor. Tanto que quando você está num dia muito quente, né, se você vai lá e deita debaixo do bloco, né, e vai lá e faz assim, é geladinho. É geladinho, é refrescante, realmente. É realmente refrescante. Por quê? Você se coloca em contato ali com uma coisa que vai promover um grande fluxo de calor da sua pele para fora. E se o calor está saindo da sua pele, você está num dia super quente, isso vai te trazer uma sensação agradável, uma sensação de conforto térmico. A mesma coisa o contrário, se você está num dia super frio e você deita todo abertão em cima do chão, você vai sentir muito frio. Por quê? Porque na hora que você entra em contato, cara, não interessa se está frio ou está calor. Você entrou em contato, é um material que vai estar na temperatura abaixo da temperatura da sua pele, que é 36 graus. Ele vai sugar calor da sua pele e vai esfriar a sua pele. Né? Mesma coisa, tu sai do banho molhado. Sai do banho molhado. Né? Vai para frente de um ventilador. Pode ser secador de cabelo, que é ar quente. Esse ar, na hora que ele passa pela sua pele, pega a água e faz a água evaporar, ele tira calor da sua pele e você tem sensação de frio. Mesmo que você jogue ar quente em cima de você, você tem a sensação de frio na hora que a água evapora do seu corpo. Inclusive, isso é uma das coisas que o nosso organismo faz para se regular termicamente. A regulação térmica do nosso corpo é feita por meio do suor. Porque a sua célula vai lá, joga um monte de água em cima da sua pele, na hora que esse suor evapora, ele leva embora um pouco de energia térmica e mantém aí o controle da temperatura do seu organismo, beleza? Então, isso aí faz parte do fluxo de calor. O fluxo de calor, ele ocorre toda vez que você tem dois objetos em temperaturas diferentes. Esse objeto pode ser, por exemplo, a atmosfera, como a gente está dando exemplo aqui.
Por fim, o último e mais interessante meio de propagação de calor é o que nós chamamos de convecção. A convecção é uma coisa relacionada com a diferença de densidade que as substâncias apresentam quando mudam de temperatura. Tipo o ar quente. O ar quente ele dilata. Na hora que ele dilata, claro que o ar quente dilata, tudo quente dilata, né? A gente já viu. Aumenta a agitação térmica, ocupa mais espaço. O ar quente dilata. Na hora que ele dilata, ele fica menos denso. Se ele fica menos denso, ele sobe, ele boia, né? Boia na atmosfera, flutua. Né? Por isso que tem o balão de ar quente. Você enche lá o balão com ar quente, ele sobe. Por que ele sobe? Porque o ar que está lá dentro é menos denso. Então, na nossa atmosfera, quando você tem uma parte do ar numa temperatura mais alta, essa porção de ar tem a tendência de subir. E na hora que ela sobe, bom, esse ar aqui de cima tem que descer, né? Aí ele desce. E aí ele esquenta lá embaixo, depois sobe. Aí fica esse fluxo. Esse fluxo é chamado de convecção. Quando você pega uma panela e coloca no fogo, uma panela cheia de água, e você coloca ela no fogo. O fogo esquenta primeiro a parte de baixo da panela. Então a parte de baixo da água vai esquentar primeiro, mas na hora que ela esquenta, ela dilata. E ao dilatar, ela vai subir. Na hora que ela sobe, né, e boia, né, e vem para a parte superior, ela dá espaço para a água fria que estava aqui em cima descer. E fica um fluxo mesmo, você consegue ver uma circulação, né, dentro da água quando ela está nesse processo aí de aquecimento. Né? Esse processo é chamado de convecção. A nossa atmosfera tem bastante convecção, seja porque a Terra está girando, seja porque uma face da Terra está iluminada pelo Sol e a outra está sempre no escuro, isso provoca convecção, seja por conta de todas as coisas super complexas que acontecem no nosso planeta. A convecção basicamente é a responsável por brisa terrestre, brisa marítima, pelos ventos, furacão, tudo isso acontece porque em algum lugar o ar dilatou e em outro lugar o ar se contraiu. E isso agita toda a nossa atmosfera. Essa agitação provoca todos os fenômenos atmosféricos que a gente conhece. Beleza? Por fim, para a gente poder finalizar essa ideia da propagação, uma curiosidade interessante. Quando você está com frio, você coloca casaco. Por que você põe casaco? Porque o material do casaco é um mau condutor térmico. Então, ele freia a condução de calor e impede que o calor saia do seu corpo. Beleza? Então, aí você põe casaco. Se você quiser manter uma coisa fria, pode botar casaco também. Né? Imagina que você quer levar umas latinhas de refrigerante de um lugar para o outro e é um dia muito quente. Você pode pegar as latinhas de refrigerante e enrolar num cobertor, enrolar num casaco. Por quê? O casaco é isolante térmico, então ele vai impedir aquele calor de sair de lá tão facilmente. Então vai ser bom você carregar, né, essas latinhas de refrigerante gelado dentro do casaco e ela vai se manter. Casaco não é só para fazer as coisas ficarem quentinhas. Casaco é isolante térmico. Isolante térmico impede o fluxo de calor. Beleza? Você está lá na sua caminha. Aí você está num dia muito quente. Então o que você faz? Dorme todo espalhado. Por que você dorme espalhado nos dias quentes? Porque você aumenta a área de superfície do seu corpo que está em contato com a atmosfera. E isso favorece, porque vários lugares do seu corpo vão poder perder calor para a atmosfera. E isso vai te trazer um conforto térmico. Nos dias frios é o contrário. Você se encolhe e tenta ficar pequenininho. Por que você tenta ficar pequenininho? Por que você encosta uma parte do corpo na outra? Por que você faz isso? Você se encolhe porque aí você reduz a área de contato do seu corpo com a atmosfera. E com isso você perde menos calor. E perdendo menos calor para a atmosfera, você se mantém numa situação de melhor conforto térmico. Beleza? Então, isso tudo é influência da propagação do calor. Beleza? Então, era isso. Essa é a ideia central. Né? A gente falou aqui sobre a agitação térmica, falamos que a energia térmica
é a energia que está envolvida com essa agitação. Falamos que o calor é a energia que está em trânsito, indo de um lado para o outro, e que o calor provoca a agitação térmica em algum lugar, né? Se o calor entra, ele aumenta a agitação, se ele sai, ele diminui a agitação. Quanto maior a agitação térmica, maior a dilatação, mais espaço ocupa aquele objeto, seja sólido, líquido ou gasoso. E isso é o princípio de funcionamento dos termômetros. Vimos também que o calor pode se propagar pelo ambiente de diversas maneiras e que substâncias materiais que permitem o fluxo de calor, eles são chamados de bons condutores térmicos, e se você não permite tanto, você chama de isolante térmico. Beleza? Era isso. Valeu, falou, até mais.